Pode-se dizer que a nossa igreja está meio mascarada, né? Com muito máscara guardada aí, nos tira, fica abafado, descoloca, mas é bom saber que nós estamos cumprindo o que determina o município, né? Os que estão em casa não podem ver, mas creio que uma boa parte, quase todos, estão usando máscaras aqui nessa noite. Então, Gênesis capítulo 50. Gênesis capítulo 50, versos 24. Quero fazer uma reflexão nesse texto. Não é basicamente uma exposição, mas esse texto muito me chamou a atenção quando o li, já há alguns dias atrás. Guardei, pensei, e hoje saiu. Gênesis 50, versos 24 e o 25. Eu vou pegar do 22 ao 26. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Maqui, filho de Manassés, quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Que Deus assim nos abençoe. Só eu citei aqui os nossos irmãos, lembrando também que o nosso irmão Marcos, diácono Marcos, acho que está no trabalho, e o nosso irmão Edivaldo, diácono Edivaldo, também se encontra por conta de uma extração de dente ou alguma coisa nesse sentido lá, que não pôde estar aqui nessa noite. Justifiquei a ausência do presbítero Adonias, justificando também a ausência dos dois diáconos da nossa igreja. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos pelas bênçãos derramadas, em especial, Deus, nessa noite nós louvamos pela bênção, a graça comum, Deus, do dia de hoje, que caiu com vontade, Senhor Deus. O Senhor tem soprado de uma forma fantástica sobre nossa região. Muito obrigado pela chuva que cai, Senhor Deus, como ela tem sido extremamente abençoadora para aqueles que têm suas roças, para aqueles que necessitam, Deus amado, dela. Muito obrigado. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é fiel, Pai. Como nós nos submetemos ao que o Senhor nos ensina. Tem misericórdia de nós, nos ajude. Assim oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus amados, José, ele teve os seus momentos de destaques, momentos onde ele, por alguns mimos de Jacó, ele se tornou motivo ou pivô de uma ciumeira sem precedente em sua casa. Mas eu gosto muito da personagem José. Dentre os muitos personagens da Bíblia, José, ele tem um atrativo, ele tem um quê, se eu posso assim colocar, porque José, ele é um homem pisado, ele foi uma folha amassada, ele foi um homem colocado como que uma cana triturada, e tentaram tirar todo o sumo, todo o caldo de José, e José, em momento algum, você vê José queixando. José era um homem tratado, apesar das dificuldades, José foi um homem, um servo de Deus, tratado, se assim nós podemos colocar. Nas últimas palavras de Jacó, quando então ele está dando as bênçãos
para os seus filhos. No capítulo 49 do livro de Gênesis, Jacó faz questão de ressaltar e dizer: José é um ramo frutífero junto à fonte. José é um ramo frutífero junto à fonte. Um ramo que se estende, um ramo que vai além dos seus muros. Eu acho muito interessante essa bênção que Jacó coloca sobre José. Se os irmãos puderem ver no capítulo 49, verso 22, José é um ramo frutífero junto à fonte de seus galhos, se estende sobre os muros. É algo que ultrapassa os limites. Ele foi fiel ao seu pai. Ele foi fiel ao patrão. Ele foi fiel a Deus. Foi fiel nas adversidades. Foi fiel na prosperidade. Como ele preferiu? Ir para a cadeia, a ficar prisioneiro do pecado. Ele preferiu perdoar e abençoar aos que lhes fizeram mal, do que ficar remoendo a mágoa em seu coração. Nós podemos, de fato, José, ele é um tipo de Cristo do Velho Testamento. Ele se encaixa perfeitamente numa tipologia de Cristo. Ele tem, de fato, os seus destaques. E essa fala de Jacó é muito interessante. É um ramo frutífero que ultrapassa, que se estende, que vai além dos muros. José, ele vive de um modo fantástico, porque até a sua pré-história foi um tanto interessante. Foi o primeiro filho, segundo a Bíblia, de Raquel, e ele vem quebrar, melhor dizendo, ele quebra um ciclo de tristeza e deu de fato a Raquel, diz a Bíblia, motivos de riso. Ele vem para gerar risos, ele vem para trazer a felicidade naquele casamento ou naquela família que estava tomada por um ciclo de tristeza, de esterilidade, de uma desertificação intensa do útero de Raquel. O tempo jamais foi um empecilho para quem sabe com quem passará a eternidade. O tempo jamais foi um empecilho para quem sabe com quem passará a eternidade. E Jacó é esse homem que tem um olhar além dos muros. Jacó é esse homem que consegue ver além das fronteiriças. Como vai, de fato, discorrer toda a palavra do Senhor sobre a confiança, o descansar na confiança, nas promessas que José tem no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aí, então, eu quero fazer essa pergunta, me pula aos olhos, olhando para o texto, e eu faço a pergunta da seguinte forma: como vai a sua confiança nas promessas de Deus? Como se cumprir? E isso era na quinta-feira, e ela se cumpre 40 dias depois, quando o Espírito Santo de Deus desce, a inauguração do reino de Deus. E o Espírito Santo de Deus, a igreja, Atos 2, ela é inaugurada. Promessas e promessas que estão além da nossa visão limitada, de uma visão mais, vamos assim, de uma macrovisão, ou uma microvisão. E nós precisamos tomar cuidado. Você e eu, nós que aqui estamos, nós conhecemos as promessas de Deus de fato e de verdade. Conhecemos as promessas para as nossas vidas. Você confia nas promessas que Deus tem para você e você consegue estar alicerçado e firmado nela? Temos confiança nesse Deus? Ou esse Deus para nós é apenas algo onde nós recorremos nos momentos mais difíceis das nossas vidas? Mas então diz a Bíblia que José envelheceu
voltando para o capítulo 50, versos 22. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, viveu 110 anos. José envelheceu como todos nós envelhecemos, estamos envelhecendo, estava em seus derradeiros dias de vida, diz a Bíblia, mas sabia que não lhe restaria muito mais a fazer. Diz o texto, na nação israelita, posteriormente com aqueles que confessam ao Senhor Yahvé como Deus. Então, nesse canto de cisne, nesse último canto que ele grita, que ele ecoa, ele dá uma palavra para a posteridade. Deus, verso de número 24, disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará. Deus vos visitará e vos fará sair dessa terra, e quando isso acontecer, levareis os meus ossos daqui. Levareis os meus ossos daqui. Quais seriam as reais intenções de José com esse ato? O que José tem em mente em dizer, leve os meus ossos daqui? Eu não suporto, eu não gosto do Egito. Por que razão? Alguém obrigaria os seus patrícios, seus irmãos, a carregarem ossos, ainda mais em uma geração posterior, que não conheceu e nem sabia de aproximação, de história sim, mas não viveu e nem conviveu com José. Para a posterioridade, a posteriori, vamos assim colocar. Vocês levem. O fato é que essa atitude de José tinha muitas lições implícitas, tinha lições fantásticas. José fora, de fato, um homem fantástico antes da sua pré-história. Antes mesmo de nascer, de vir ao mundo, ele já traria todo um diferencial, um divisor de águas. Por ter planejado e conquistado, por sua integridade, pela capacidade de manter o coração limpo, independente do mal ou dos males que lhes causaram, que veio sobre ele, e sobretudo por sua fé, que fora inabalável. E a Bíblia vai mostrar, e ela vai norteando, ela vai pontuando, ela paulatinamente vai mostrando que é possível sim ser fiel a Deus, independente da circunstância. Independente da circunstância. Seus derradeiros dias e suas últimas palavras registradas neste mundo, com certeza foram carregadas de um grande significado, inclusive para gerações futuras, para posteriores. Ao ponto que o próprio escritor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 22, chega novamente a citar: pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. A ordem da saída dos ossos, sem dúvida, foi um ato de fé. Um ato simplesmente de fé. Uma fé que vai além da vida. Uma fé que vai além da própria vida. Não é à toa que José entrou para a galeria dos heróis da fé. José, ele tem de fato esta caminhada ao lado do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Quando então os israelitas saíram do Egito, 430 anos depois de lá haverem chegados, levaram consigo os ossos de José. Êxodo, capítulo 13, versículo 19, diz isso. 40 anos depois, foi a vez de sepultá-los na terra de Canaã. E nessa noite, ossos que pregam a esperança, ossos que pregam dias melhores por vir, ossos que vão nortear, ossos que vão levantar, ossos que vão de fato dar uma direcionada para aqueles que estão extremamente abatidos
perderam a razão, perderam qualquer tipo de envolvimento com esse Deus, e o texto sagrado simplesmente diz: olhe para os ossos de José, olhe para o que José falou a respeito dos seus ossos. Êxodo 13, 19, o cumprimento. E aí a pergunta: você carregaria os ossos de José durante 40 anos? Essa é a pergunta que não quer calar. Carregar ossos não parece ser uma tarefa atraente, agradável, mas a Bíblia diz que os judeus tiveram que revezar para carregar tais ossos. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa agradável, não é uma tarefa muito simples. E eles revezavam carregando aqueles ossos. Eu quero que os irmãos entendam, eu estou apenas rodando o toco para nós irmos para o cerne, mas eu quero que os irmãos entendam que esses ossos, eles pregam a esperança de liberdade fora do cativeiro. Deus vos visitará, Deus vos trará dias melhores. O que seriam esses ossos de José? O que tipo de sermão esses ossos pregam para nós nessa noite, para a história da Igreja de Cristo ao longo dos séculos? Eu entendo que enquanto Moisés levava os ossos de José, olhava para eles, ele certamente recebia uma motivação a mais, para ele continuar essa caminhada rumo ao desconhecido. Ninguém sabia de nada. Moisés recebe a revelação: vai lá, Êxodo capítulo 3, vai lá e tira o meu povo. Mas tirar como, de que forma? E as coisas vão acontecendo, não havia uma bola de cristal. Moisés poderia pensar: bem, Deus foi fiel em cumprir sua promessa de libertar o povo, e certamente sua fidelidade nos levará até a terra prometida. E eu sei, diz Moisés, certamente pensando eu, que ele não mente, ele cumpre tudo o que prometeu, então continuaremos crendo, apesar de não conhecermos o caminho, apesar de não conhecermos pelas terras que passaremos, ou que passaremos a habitar. Ele é fiel e sempre tem o melhor para nós, porque se ele deu para José que daqui a alguns anos ele os visitaria, então vamos crer. Vamos crer. Você entende? E eu preciso entender o que é carregar esses ossos por todo o deserto. O que é carregar os ossos durante 40 anos e chegar a entregá-lo na sepultura, no túmulo final. O que é carregar os ossos? Gênesis, capítulo 50, o verso 24, a parte B diz que carregar esses ossos significa guardar uma aliança. Certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Carregar os ossos para os israelitas significava guardar uma aliança feita a Abraão, a Isaque e a Jacó. José, ele estava levando em conta dias futuros aos seus. Ele sabia que, ainda que o Egito tivesse alimento, ainda que o Egito suprisse as suas necessidades, ainda que o Egito fosse toda aquela abundância, como ele coloca sobre o texto sagrado coloca, e então ele entende que aquele não era o lugar do seu povo. Se os irmãos puderem compreender comigo, é exatamente isso que a palavra do Senhor nos ensina, a guardar. Guarde a aliança, quando o próprio Cristo disse, em João capítulo 14, eu vou preparar-vos o lugar. É uma promessa,
E então voltarei, vós sabeis o caminho. E Dídimo diz, não sabemos o caminho para onde ir. Cristo diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Guarde, se atenha, por mais que esteja bom, por mais que tenha alimento, por mais que tenha fartura, por mais que tenhamos suprimento sendo suprido neste mundo, as nossas necessidades básicas estão sendo cumpridas ou supridas, mas este não é o lugar do povo de Deus. E eu quero levar a igreja, com esse verso 24, a começar a se projetar nas mansões celestiais, na terra que Cristo nos emana, ou que Cristo nos manda guardar, para nós não perdermos o foco da promessa. Existe uma aliança a ser guardada, e carregar os ossos significa que no futuro próximo Ele vos visitará, Ele virá, Ele voltará, e quando Ele voltar, nós estaremos guardados, atrelados, seguros na aliança. Acredito que de algum modo José sabia que os dias que viriam a posteriori seriam ruins, seja por imaginação ou por uma revelação, a Bíblia não diz. Ele sabia que os dias não seriam bons, e ele diz, Deus vos visitar. Uma coisa é fato, a circunstância do presente, por certo, passa. A circunstância mais boa, o casamento mais bom ou ruim, as coisas boas, a abundância, tudo nós temos, a saúde boa, tudo vai passar. E nós entramos em declínio. As circunstâncias do presente, por mais que sejam boas ou ruins, elas passam. Porém, a palavra de Deus, não, ela permanece eternamente. É essa palavra de aliança que diz, eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar, porque da mesma forma que viste-o subir, ele voltará. Em Atos capítulo 1, quando Cristo está sendo assunto aos céus, há uma aliança, há uma promessa de volta, ele vos visitará novamente. Uma coisa é fato, a circunstância, elas passam, mas Deus cumpre as suas promessas. Deus vos visitará. José almejava dar esperança para o povo. José queria dar motivos para caminhar, para que o povo pudesse caminhar nos dias vindouros, sem baixar a cabeça como escravos. Quando os algozes, chicotes se instalavam nos seus lombos, nas suas costas, nas costas do povo, quando escravizassem os israelitas em dias futuros, quando Faraó ordenasse a morte dos primogênitos, o povo se lembraria, Deus nos visitará, Deus nos visitará. Creiamos nas palavras de José, Deus não quebra uma de suas promessas. O Senhor Yahvé é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Deus vos visitará. Os dias do Egito passaram, os sofrimentos dos açoites passam, as inúmeras humilhações e as saudades passam. Só um fato imutável sobre o povo de Deus. Só há um fato imutável sobre o povo de Deus. Só há uma certeza que paira, que está sobre a igreja de Cristo. Deus fez uma promessa de que iria visitar novamente. Apegando então nessa promessa, eles poderiam se encher de esperança em saber que Deus não falha, nunca falhou, porque Ele não muda, não é filho de homem para mentir, e nem homem para se arrepender. E nós cremos na imutabilidade. Nós cremos que o nosso Deus, Ele não tem variação. Está de fato dito pela palavra do Senhor, que esse Deus rigorosamente controla todas as coisas nas palmas das suas mãos. As circunstâncias passam, a palavra de Deus cumpre. Ela não, ela permanece
fiel. Por que eu estou dizendo isso? Porque as circunstâncias muitas vezes podem parecer ruins. Se nós fizermos uma retrospectiva de um ano atrás, se nós fizermos uma retrospectiva de 5 anos, de 10 anos atrás, como nós estávamos? Circunstâncias que de repente alguns pensavam até, meu Deus, dá uma vontade de sumir, pegar e sair andando desesperado, porque as circunstâncias não eram favoráveis. E hoje você pode dizer, até aqui me ajudou o Senhor, Ebenezer. A circunstância passa, mas as promessas de Deus, não. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque em 2 Coríntios, eu convido os amados irmãos para ler comigo. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17, ao verso de número 18. O apóstolo Paulo, de uma maneira muito clara, o apóstolo faz questão de dizer para a igreja de Corinto, a começar a ter essa mesma atitude, essa mesma postura. Porque, ele vai dizer, a nossa leve e momentânea, capítulo 4, verso de número 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Presta atenção, verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. O que na verdade o apóstolo Paulo, José e Paulo têm a mesma perspectiva de futuro. José estava incentivando o povo a fazer justamente o que Paulo incentiva há muitos anos à frente. José fala e Paulo lá na frente vai falar as mesmas palavras muitos anos depois. Atenta-se ao que não se vê, se apegue com o eterno, se apegue ao espiritual, pois ele não envelhece, não se modifica. O caráter de Deus é rocha, podemos confiar. Ele não tem variação, a promessa se cumprirá. Mesmo que alguns julguem estar demorada, está demorando demais, confie, descanse e creia. E no Êxodo capítulo 3, 7 e 8, diz a palavra do Senhor: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. A Santíssima Trindade trabalhando para a concretização da promessa. A promessa da visitação do Senhor fora renovada. Deus descerá para livrá-los. Os tempos passam, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. Isaías 40, verso 8. Seca-se a erva, cai a flor, porém a palavra de Deus permanece eternamente. Por mais que os tempos e as circunstâncias, os horizontes pareçam difíceis, a situação que você vive pareça difícil, veja que o texto diz: Deus certamente vos visitará. Se é uma palavra de Deus, devemos prosseguir, mesmo sem ver. Se é uma promessa de Deus, devemos prosseguir sem questionar. Pois a palavra do Senhor diz: mais bem-aventurados foram os que não viram, mas creram fielmente. E para nós encerrarmos, carregar os ossos significa o quê? Significa uma necessidade de esperança póstuma, ou pós-túmulo. A esperança que José
falava estava para além da sua própria vida, além dos muros, os galhos de José. Precisamos de esperança, de que nós temos aqueles que olharão para nós, aqueles que mirarão em nós, aqueles que verão em nós como verdadeiros alvos. Quase não sai. Os homens, naturalmente, fazem seus planos para os próximos 5, 10, 15 anos. José, Moisés, Paulo, os apóstolos, tiveram planos para além da própria vida. Pensaram em um legado pós-túmulo, pós-morte, pós-morte. Nós precisamos fazer planos para a próxima vida. Como fazer isso? De que forma fazermos isso? Começarmos a dizer certamente: Maranata, vem Jesus. Amo a tua palavra, Jesus. Estou nesse mundo, mas não posso de maneira nenhuma viver como um cananeu. Não posso viver como um egípcio, porque estou no mundo, mas não faço parte desse mundo. Ainda hoje, torna-se necessário fazermos a pergunta: qual o legado que estamos deixando? Nossa fé deixará frutos póstumos. Nós teremos influências, nós teremos condições de influenciar posteriormente. Quantos não são os que morreram, que ainda continuam sendo lembrados? Dia 6 de julho de 1415, um homem chamado de John Hus, ele deu uma palavra fantástica. Ele olhou para a circunstância e disse: amarrado por cordas em uma estaca, ele então disse: pode matar um ganso, mas daqui a 100 anos Deus suscitará o cisne que não poderão queimá-lo. Olhar simplesmente para os ossos de José é necessário, porque significa que nós precisamos gerar esperança depois da nossa própria morte, para os nossos filhos, para os nossos netos e quem vem depois de nós. John Hus faz parte da história dos heróis da fé, da reforma, pois sua profecia apontou para o nascimento de Martinho Lutero, o reformador. Ele foi um dos precursores da reforma. Infelizmente, acabou sendo julgado, condenado e executado e queimado vivo na fogueira como herege pela Igreja Católica. Mas ele cravou na história o seu brado. Trazendo isso para a nossa igreja, para a igreja de Cristo do século 21, nós, como igreja, vamos deixar que legado para as futuras gerações? Uma igreja, com certeza, que esteja retornando para as Escrituras. Uma igreja que esteja com as suas escolas dominicais retomada, recheada, que seja frequentada em abundância, porque o povo quer aprender. Uma igreja que priorize o ensino bíblico, sendo de fato e de verdade uma prioridade para ela. Uma igreja mais atalaia e menos milagreira. Uma igreja relevante socialmente, culturalmente e politicamente. Uma igreja que anseie verdadeiramente pela volta de Cristo. Uma igreja que, dentro da sua escatologia, seja extremamente mais espiritualizado, que dentro da sua dinâmica de vida seja voltada, ou abandone cada vez mais o materialismo. Uma igreja mais escatológica e menos materialista.
uma igreja que volte constantemente ao seu primeiro amor. E isso tem sido um desafio para a liderança da igreja de um modo geral. A igreja de Cristo precisa continuar carregando os ossos. Porque carregar ossos, vamos botar aspas, significa que você ainda continua na fé, crendo na promessa. 40 anos eles carregaram. Eles podiam pegar aqueles ossos e falar: joga esses ossos velhos aí em qualquer canto, ó, joga para lá. E eles entenderam que existe uma promessa. Carregar os ossos significa ter um ato de fé na nossa caminhada. Ela não pode, a igreja não pode desanimar. O rei está voltando. Jesus está às portas. Carregar os ossos significa que os israelitas tinham plena confiança da sua chegada em Canaã e ver o cumprimento das promessas do Senhor Yahvé. Embora aconteceu toda aquela situação e apenas Josué e Calebe adentrou, mas a nação tomou posse da terra. Eles continuavam guardando os ossos de José, enquanto pensavam: um dia nós sairemos dessa terra chamada Egito. Concluo então, meus irmãos. Se você, se eu, nós, como igreja do Senhor, se nós desejamos chegar à terra prometida, você e eu, nós precisamos reunir os ossos, colocá-los debaixo dos nossos braços e caminhar olhando para eles. E eu boto aspas, é claro, nos ossos, porque ossos significa uma promessa. As promessas de Cristo que não falham jamais. Você e eu, nós precisamos reunir as promessas que Deus já cumpriu em nossas vidas. As experiências que você já teve com esse Deus. Olhar bem, olhe bem para elas e deixe que essas certeza da imutabilidade do caráter de Deus preencha todo o seu interior e o motive cada vez mais a preservar e a perseverar a caminhada em direção ao cumprimento das promessas. Carregar os ossos, entre aspas, significa cumprir, significa carregar o cumprimento de uma promessa concretizada por Deus a seu favor. É permitir que seus olhos e pensamentos fiquem mais presos às promessas do que à circunstância. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Os obstáculos surgirão, sim, mas não dê mais valor a eles do que aos ossos, às promessas. Gigantes aparecerão certamente, sim, virão, mas não olhe mais para eles do que para os ossos. A promessa. Deus prometeu que esses ossos iriam ser levados para a terra, e assim se concretizou. Nenhuma dificuldade que você encontra, ou que eu encontro, que nós encontraremos nessa nossa jornada, pode ser maior do que a visão dos ossos sendo depositados no túmulo ali na terra de Canaã. Deus cumpriu. Nós lemos que a palavra do Senhor não falha. Há uma frase que diz: o cristianismo não é apenas uma religião, mas um amontoado de experiências bíblicas com Deus. Qual é a sua experiência com Deus? Que experiência você está tendo com Deus? O que você tem experimentado nesses dias de pandemia, de isolamento com Deus? Qual? Viva a sua vida, mas não se esqueça das promessas de Deus. O tempo jamais foi um empecilho para quem sabe com quem passará a eternidade. Como vai a sua confiança nas promessas de Deus? Você conhece
as promessas de Deus para a sua vida? Você confia nela com toda a firmeza do seu ser? E a palavra do Senhor nos mostra que certamente deve ser um sim. E disse José: seus irmãos, eu morro, porém Deus certamente vos visitará. Questionado uma certa feita, por que eu cria em Deus? Por que eu cria? Por que eu depositava minha fé nesse Deus? Eu disse: eu não posso negar a existência de um Deus que me deu, que colocou, que fez com que eu pudesse ter experiências com Ele. Como eu posso negar a existência de um Deus pelo qual eu tive experiências fantásticas? Estaria sendo muito, mas muito grato. Se você não teve nenhuma experiência, é um problema seu e você pode negar à vontade. Agora eu não posso negar, porque eu já vivi um amontoado de experiências bíblicas com meu Deus. E quero de fato vivê-la até o dia da minha morte, a cada momento, tendo novas experiências bíblicas com o meu Deus. Por quê? Porque o meu Deus, Ele é fiel e jamais permite que a sua igreja fique frustrada. Que Deus muito nos abençoe. Vamos orar.